Dentro do vestiário, e eu falei para o Bruno e para a comissão técnica que estava toda ali, eu digo, ó, o último campeonato brasileiro que eu disputei como técnico foi 2016. Depois acompanhei, é lógico, jogos, vindo, televisão, só que aí tu vivenciando ele, tu sentindo ele no enfrentamento é outra coisa. Por que eu estou falando isso? Até 2016 eu não vi um campeonato onde a parte de baixo está tão para cima e a parte de cima teoricamente está tão para baixo e ele está mais achatado. Não tem nenhum jogo que eu vi de outras equipes também que diz assim, ó, esse jogo foi com uma facilidade maior que venceu. Tem o técnico Tite falando depois do jogo contra o Flamengo, do jogo do Flamengo no fim de semana, né, contra o Atlético Goianiense. A gente usa essa declaração do Tite de gancho aqui para o assunto. Qual briga promete mais? A gente está vendo aqui o Campeonato Brasileiro depois de 20 rodadas, né? Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Cruzeiro e São Paulo são os 6 primeiros. No detalhe ali, os times com um jogo a menos. E os 6 últimos. Gostou do fantasminha, professor? É o fantasma dela. Ele gostou do fantasma, não gostou foi de quem tá na lista do fantasma. Corinthians é o 15º. O fantasma é preto e branco. Olha lá, é um Olímpico. Vitória, Cuiabá, Fluminense e Atlético Goianiense. Esse é o problema, né? O fantasma ser preto e branco. Vamos lá, senhores. O que vocês acharam da declaração do Tite sobre esse achatamento aí do campeonato ou da tabela do qual o Tite enxerga, pelo menos desde 2016 para cá, ele toca nesse ponto aí. Tá mais equilibrado do que nos últimos anos, em 2024, o campeonato? Olha, Matheus, para poder assegurar isso, afirmar isso, eu teria que ter acesso aos números, assim. Até teria acesso aos números, mas eu não tive tempo de parar para fazer essa pesquisa em cima do que o Tite falou, para comprovar isso na prática. É fácil você comprovar na prática, basta você pegar a pontuação, né, dos times até 2016 e depois de 2016. Mas olhando por campo, a gente sente, sim, né, que é um campeonato em que você tem uma disputa num nível muito mais parecido dentro de campo, né? Você vê times que, teoricamente, não fariam muito barulho no campeonato, conseguindo resultados surpreendentes, muitas vezes. E não só quando, às vezes, não conseguem ganhar o jogo, mas conseguem elevar a disputa para um nível de exigência muito alto contra equipes que, teoricamente, né, teriam facilidade para ganhar. A gente viu no final de semana o Vitória ganhar do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Não é comum isso. E o Vitória não vem fazendo uma grande campanha. Esse mesmo Vitória, no meio de semana, quase segurou o Flamengo. O Flamengo fez um gol da vitória, né, do triunfo, nos últimos minutos lá no Barradão. E é um time que faz uma campanha bem inferior. Então, talvez não esteja essa afirmação do Tite exatamente na pontuação, que não me parece assim muito diferente. Não é. A pontuação não é muito diferente dos anos... Não é, né? Dos últimos anos para cá. Só que mais no desempenho. A diferença do líder para o 17º ou do quarto, quinto ali para o 16º. Mas eu acho que a ideia dele não foi essa. Mais no desempenho. A ideia dele não foi essa, acho que não foi a questão da pontuação, e eu concordo com a afirmação do Tite. A gente está sempre aqui, né, com um olhar muito crítico para o produto do que é o futebol brasileiro. Falamos ontem sobre o gramado. A gente sempre está aqui para criticar a arbitragem, mas eu acho que em nível de jogo, o futebol brasileiro evoluiu. Tecnicamente, por conta do investimento, aí você tem o fator SAF, você tem o fator de clubes estruturados, como por exemplo Flamengo, Palmeiras, tem capacidade de investimento, e aí jogadores melhores acabam sendo atraídos para esses respectivos projetos. E eu acho que também na parte tática a gente vê boas ideias em campo. Por exemplo, o Atlético Goianiense. É o lanterna do Campeonato Brasileiro. Do ponto de vista de resultado, é uma péssima campanha. Mas se você for analisar alguns enfrentamentos do Atlético Goianiense, ele competiu. Ele empatou com o Bahia. Ele deu trabalho para o Botafogo, perdeu por 1-0. Contra o Flamengo, ele teve alguns bons momentos dentro do jogo. O Flamengo foi superior, né? Se você analisar a partida inteira. Contra o Palmeiras no Allianz, apesar do 3-1, pega o primeiro tempo do Atlético.
Foi superior em alguns momentos. Então, acho que o Tite ele fala sobre isso. Equipes que não têm, né, muito orçamento, não têm um elenco poderoso, conseguem elevar o nível de confronto. Então, assim, não são jogos fáceis. A gente não está vendo, por exemplo, o Flamengo metendo 6-0 em uma equipe. Até fez 6-1 no Vasco. Mas isso não tem sido muito constante dentro do campeonato. Acho que a ideia dele é essa e eu concordo. Eu vejo uma evolução, sim. A gente está sempre aqui criticando muito, mas acho que... Eu vou pontuar uma coisa. Você citou alguns elementos aí para justificar, e eu concordo com todos eles, né? O futebol dentro de campo dos clubes brasileiros melhorou nos últimos anos. É só olhar as competições continentais, né? Mas aí a gente pode justificar isso muito pelo investimento. Pela financeira, parte financeira. Mas eu acho que tem uma questão aí. Você pode concordar ou não. Efeito Jorge Jesus. O Jorge Jesus provocou uma revolução dentro do campo no futebol brasileiro. Não dá para dizer que os times conseguem hoje repetir o que o Flamengo dele fez. Mas ele mostrou, naquele ano de 2019 com o Flamengo, que era possível jogar um futebol melhor, coletivamente falando. E, a partir daí, os clubes começaram a buscar esse futebol. Então, o Tite não viveu isso mesmo, porque o Tite estava na seleção. Eu concordo muito com o que você está falando. E aí, na esteira dele, vem outros, como o Abel. E aí essa busca agora por nomes qualificados, que vem ou da Argentina. Isso já existia antes, mas o sarrafo subiu ali. Ele chegou e mostrou, dá para fazer mais do que o Brasil tem feito. E, a partir daí, todo mundo começou a caminhar nesse sentido. E aí, subiu o futebol como um todo. Desculpa, professor. Tentar todo mundo tenta, né? Do primeiro ao último. Isso não é de agora. Eu lembro no ano passado que o Abel até brincava, o meu queridinho era o América, que foi o último. Um América que fazia gols, um América que atacava, mas jogava como jogava nunca, bem, e né? perdia como sempre. Ele atacava bem e defendia mal. Da primeira à última rodada. Primeiro jogo do América jogar contra o Fluminense. Algo mais amplo. Né? Então, claro que ao longo do campeonato também você vai percebendo que está rebaixado, as coisas mudam. Mas o América era um exemplo disso. Eu acho que o Tite... Aí tem um contexto essa entrevista, né? É uma entrevista coletiva logo depois que ele, agora líder, e naquela rodada brigando pela liderança, enfrentava o último colocado. Então, acho também que ele fala muito mais de desempenho do que de resultado. Até porque eu não vejo no bloco de baixo ninguém com condição nenhuma de passar ao longo do campeonato a integrar o bloco de cima. E não acho que ninguém do bloco de cima, em algum momento do campeonato, vá para o bloco de baixo. Nem o Fluminense? Então, agora, de cima para o Fluminense é demais, por conta da matemática. Até tem potencial. Mas, para ele alcançar o grupo de cima, alguém de lá de cima tem que entregar o ouro. Não acredito. Então, equilíbrio também nem sempre quer dizer qualidade. Eu acho que existe esse equilíbrio, mas existe uma certa polarização entre aqueles que vão disputar título e aqueles que vão brigar para não cair. Isso me parece claro. E eu acho que está cada vez menor o grupo de times que vai disputar título, né? Nos últimos anos a gente tem visto isso. Claro que agora entraram outros atores nessa peça aí. A gente está começando a ver o Botafogo que entrou a partir do ano passado, o Bahia que tem crescido, o próprio Cruzeiro que está se recolocando numa condição de... Porque ele não vinha brigando. São 3 times. Mas quem tem brigado nos últimos anos, Flamengo, Palmeiras e Atlético. Exato. Na prática... Esse ano, do ano passado para cá, outros atores estão entrando. Se a gente forçar a barra, Flamengo e Palmeiras, né? Porque o Galo... Uma vez, mas 6 anos. Mas esteve sempre ali perto brigando. Claro. Deixa eu só trazer os números aqui. Até a produção colocava... Depois eu queria só pegar um negócio que o Eugênio falou do Jorge Jesus, que eu acho muito importante. Em 2016, o Palmeiras era líder depois do primeiro turno, ali a 20ª rodada, como a gente está hoje, com 39, e o Figueirense era o 17º com 21, uma diferença de 18 pontos, né? Esse ano o Flamengo tem 40 e o Vitória é o 17º com 18, uma diferença de 22 pontos. Então, assim... É maior, mas são 4 pontos de diferença, vai em relação ao campeonato de 2016 para o campeonato de 2024. E nesse período, nesse inteirinho aí, a diferença também se mantém nessa casa dos 20 pontos. Então, acho que os números realmente não mostram um achatamento, como sugere o técnico Tite. Do ponto de vista... A gente tem que olhar mais para o campo, como vocês estão fazendo. Eu acho que a questão do rendimento, o Tite ele é muito focado a isso. Ele sempre fala sobre isso, só que se você for analisar a tabela, clubes pesados, com jogadores pesados, brigando lá embaixo.
Fluminense, Grêmio, Corinthians, Internacional, que tem jogos a menos. O Vasco agora deu uma... Será que ele está englobando isso também, nesse achatamento, nesse equilíbrio? Pode ser. Olhando ali para baixo e falando, ó, tem Grêmio, Pode tem ser. Fluminense, tem Corinthians. O que ele quer dizer com razão é que não tem jogo fácil. E não tem mesmo. Esse é um campeonato sem a famosa galinha morta. Vai falar, são 3 pontos. E quando você fala, quebra a cara. O Bahia perdeu para o Cuiabá em casa. O Atlético Goianiense vendeu caro essas derrotas para gente, como Palmeiras e Flamengo. Alguns grandes começaram a cair dos últimos anos para cá, especialmente de 2016, quando o Tite faz esse recorte. Times que, em 2016, por exemplo, o Inter, tem Santos, times que não tinham caído antes. Cruzeiro. Inter, só sobraram o Flamengo e o São Paulo. O resto todo mundo caiu. Se o Brasil fizer um trabalho competente... Flamengo e São Paulo, né, professor? Flamengo e São Paulo. Para melhora de gramado e de arbitragem... Como? Melhora de gramado e de arbitragem, a Liga vai ainda para outro nível. Eu já vejo uma evolução. Agora, um ponto que o Eugênio traz do Jorge Jesus... Mas não é fácil, né, dona? Não, precisa de competência e trabalho sério e profissionalismo. E gestão, algo que não existe no momento. Quando o Eugênio traz o negócio do Jorge Jesus, eu concordo muito. Aquele time do Flamengo, 2019, foi um dos melhores times que eu já vi na minha vida, aqui no futebol brasileiro. Eu acho que desde a saída do Jorge Jesus para cá, eu não vi nenhuma equipe conseguir uma imposição igual àquela. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê um movimento dos clubes tentando um padrão de nível europeu aqui. Eu digo de ideia de jogo. Porque aquele Flamengo, ele valorizou mais o coletivo, né? Coletivo. O tático. A parte tática era muito apurada, muito afiada. Aquele Flamengo, ele tinha ferramentas para sair de uma pressão, para construir o seu jogo. Em posição com posse de bola, quando precisava ser mais direto e vertical, ele tinha essa capacidade. E o principal para mim, que para mim é o legado principal, e é um marco no futebol brasileiro isso. O torcedor que não é flamenguista pode estar falando, mas é verdade. O perde e pressiona daquele time foi um marco. O nível de intensidade que ele colocou, e para mim era a chave do sucesso daquele time, foi um marco. Foi um marco no futebol brasileiro. Depois daquilo ali, a gente viu clubes tentando buscar algo semelhante, principalmente na ordem da intensidade do jogo. O Abel Ferreira, por exemplo. O Abel Ferreira é fundamental nisso. Fundamental. A história dele é uma história muito mais longeva no Palmeiras, é de aumentar o nível da exigência tática. O físico é óbvio, né? Ele exige muito do aspecto físico do time dele, mas taticamente, do planejamento tático, da planificação de jogo, isso força todo mundo a tentar acompanhar. E aí joga o futebol para cima. E aí outros nomes vão aparecendo e tal, e você vai vendo. E aí, os brasileiros e tal perderam espaço, porque vieram muitos argentinos, então a gente vai buscar os argentinos, né? Por exemplo, o Milito está hoje no Atlético, outros já passaram e outros estão por aí ainda, mas quando chega o Sampaoli também traz novidades, traz ideias e tal, e aí o futebol vai ganhando, o futebol brasileiro de clubes, vai ganhando uma cara cada vez mais de entender a necessidade de você ter um planejamento tático, de obedecer melhor esse planejamento tático, de criar padrões de funcionamento para os times, e isso eleva a qualidade e acaba fazendo com que o nível seja mais parelho dentro de campo. Todo mundo é obrigado a subir, senão morre. A sequência Quem não sobe, morre. Jesus e Abel foi fundamental nisso. Eu reputo o grande problema da questão dos técnicos brasileiros, desse vácuo de uma geração, porque a gente passava décadas naquela história de bola no craque. Joga no craque que o cara funciona, toda a perspectiva de Copa do Mundo, até recentemente era isso, era o Neymar, antes era o Pelé, embora bem acompanhado, e esses técnicos quebraram isso. Aliás, para jogar futebol atualmente, tem que ser assim. Não dá para você ignorar essa questão da tática, pela qual você pode até equiparar forças. A gente fala do Atlético Goianiense, do América, desses times que fazem jogos duros por quê? Porque são organizados também. Tem esse pensamento. Acho que é um pensamento até tardio no futebol brasileiro. A gente perdeu muito tempo aqui achando que ia resolver as coisas na base da individualidade e, com isso, teve o atual gap de técnicos. A gente não. Por isso que eu gosto muito do Fernando Diniz, porque eu vejo nele essa preocupação com ideias. Outros também as têm, mas nele está muito concentrada essa questão de que a filosofia dele é ter ideias. Ideias que dão certo, dão errado, ganham Libertadores, perdem jogos, têm críticos, mas são ideias.
Nós precisamos de ideias. Elas já foram mais resistentes aqui no futebol brasileiro, né? Essas ideias. Resistentes no que sentido? Do Diniz, você diz? Isso, com o Diniz, com novas ideias, com as de técnicos estrangeiros, portugueses ou argentinos, enfim, que são os que, né, mais trabalham aqui. Acho que a gente olha ali para 2019, 2020, o futebol brasileiro no geral, torcedor, jogador, dirigente, imprensa, eu acho que todos eram mais resistentes a essas ideias do que hoje. Sim, você tem muito menos gente hoje na discussão defendendo essa ideia da bola no cara que o cara resolve. Há quanto tempo a gente não ouve isso em discussões? A gente não, então assim, não, vou organizar a defesa e o ataque é o improviso. Exatamente. A gente ouvia muito isso, né? Não, passou do meio de campo, aí é o talento. Hoje é tudo organizado. Né? A seleção brasileira, não sei se vocês concordam, mas ela é né, o técnico que está lá hoje trabalha um pouco nessa linha, né? Por isso ele mesmo ficou 2 Copas. Né? Ele ficou 2 Copas. Que técnico com as ideias ele ficaria 2 Copas anteriormente? O cara caía, não ganhava uma e iam botar outro qualquer. E os técnicos que pensavam taticamente, eles eram muito criticados. Dorival, tá falando do Dorival. Ah, do Dorival. Do Dorival. Pensei do Tite. Mas o Dorival também é um exemplo disso. Os técnicos hoje são muito... O próprio Dorival já deu declarações nesse sentido, né? De que o talento se sobressai na frente. Sim, né? O talento ainda se que com uma organização. dentro de uma situação coletiva. Isso até o Guardiola fala, né? Que o talento sobressai. Só que não dá para você dar uma liberdade completa sem uma forma de atacar. Você tem que ter um caminho para atacar de organização. Cabe ao técnico entender as características e qualidades dos seus jogadores para encaixá-las dentro de um sistema que possa explorar o que cada jogador tem de melhor. O Ancelotti faz isso perfeitamente. O Ancelotti... O mestre. Eu uso aqui, gosto de usar a palavra, é um artesão do futebol. Porque ele não define assim, meu time vai jogar assim, você se encaixa. Não, ele vai construindo o time, moldando o time dele, conforme as características das peças O Tite foge um pouquinho dessa linha, né? O professor falava do Tite até, né? Eu tinha pensado no Dorival, o professor puxou o gancho do Tite. Acho que ele foge um pouquinho dessa linha, né? Acho que ele tem um sistema mais... De adaptar os jogadores às funções que ele precisa. Exato, exatamente. Mas as coisas não são excludentes. A gente falou do Flamengo do Jorge Jesus aqui, da importância tática, do perde e pressiona, e ele nunca ceifou talento nenhum. Não, de jeito nenhum. Todo mundo era talentoso ali, Bruno Henrique, o próprio Gabigol que me surpreendeu. Quando chega o Jorge Jesus, eu fico pensando como é que o Gabigol vai entregar o que o Jorge Jesus quer, uma vez que na Europa o Gabigol não deu certo com mais de um técnico, justamente por isso. E o Gabigol funcionava perfeitamente. Mas uma das coisas que ele conseguiu fazer, e o trabalho é excepcional por causa disso, é também de trazer todo mundo para dentro da ideia. Ele fechou aquele time, todo mundo vai... Eu quero que você faça isso. Aí ele tinha aquele jeito, tem aquele jeito dele, né? Que funcionou muito no Flamengo, de ser o cara que cobra, mas ao mesmo tempo dá um abraço. Que briga, mas que briga... Que é o jeito do Abel também. E que briga em público. Não, mas é que ele brigava com os jogadores. Tá mal, Arão. Tá mal, Arão. Mas assim, é aquela bronca no sentido de que, pô, eu tô contando... O Rafinha na beira do... Eu fiz o Bola da Vez. Teve muita briga, eles já falaram interna lá. Mas era briga, assim, pra fazer melhorar. Eu fiz o Bola da Vez com o Rodinei, que trabalhou com o Jorge Jesus. Ele falou muito sobre esse estilo do Jorge Jesus, que ele chegou com o pé na porta. Primeiro treino era pancada, era bronca, e acima do tom, acima do que ele estava acostumado, todo mundo ficou um pouco assim. Só que com o tempo ele vai encantando, porque ele prova que ele sabe muito, ele mostra o caminho, o que o atleta tem que fazer, e você vê, por exemplo, o Arão. Foi um que tomou o Tamal Arão. Muita pancada, muita bronca no início. Olha o jogador que ele se tornou dentro daquele Flamengo. Uma peça fundamental. Então, assim, quando o atleta vê que o técnico é competente, que ele pode usufruir dessa ideia, né, desse ensinamento, compra a ideia, não tem jeito. E ele conseguia fazer muito bem isso. A mesma mão, né, que dava... Bate e acaricia. Que batia, né? Óbvio que eu estou aqui, né? Acariciava também, né? Acariciava. Ele conseguia também trazer esse atleta e encantar dentro de uma ideia. Olha o Gerson, como é que se tornou um jogador fundamental com ele. E a gente está vendo de novo essa versão do Gerson, né, com o Tite agora, de um cara muito comprometido, que pressiona, que briga muito também sem a bola. Então, é muito desse trabalho do encantador que o técnico tem que fazer. O técnico, além de ser um cara com muito conteúdo na parte tática, né, que vai melhorar o atleta, ele tem que ser um gestor de humanos, né? Ele está trabalhando no dia a dia com um grupo de 30 jogadores. E tem aí uma questão geracional, né? Os jogadores atuais, eles são muito empíricos nesse sentido. Se eles veem que a coisa dá certo, você não precisa mais de grandes palestras. Ele se convence. O jogador hoje pergunta,
como é ele dá treino, que tipo de treino ele dá. O jogador é crítico em relação a treino, não é aquele jogador de outros tempos também, não faz muito tempo. A gente fala muito do Vanderlei Luxemburgo, né? A relação que ele tinha com os jogadores de outra época é outro momento. A exigência do atleta hoje é de que ele tenha uma compreensão de jogo. Exatamente. De que ele possa fazer a interpretação do jogo, a leitura do que ele tem que fazer, as decisões que ele tem que tomar dentro do sistema. E isso, claro, se você tem um grupo que não confia no que o seu comandante está passando, não acredita naquilo, a tendência é que não vá para lugar nenhum mesmo. Esse assunto é muito bom, porque se der, a gente fica aqui falando por 3 horas. Você tem hoje uma resistência do público, acho que isso já melhorou. Muito a questão dos termos utilizados dentro do futebol. Mas se você for conversar com técnico de base, escutar jogador de base, o jogador hoje, na base, ele já está sendo moldado assim, né? Utilizando esses termos, né? Então, assim, ele está acostumado já com o técnico utilizando termos que causam uma certa resistência. O termo é o que menos interessa, o cara tem que entender. Entender, sim. O que você está falando para ele. Mas você tem um estilo de jogo já sendo moldado desde a base. E aí, dentro disso tudo que a gente está falando aqui, eu vou falar aqui de um pontinho de esperança, porque a gente falou da chegada dos técnicos estrangeiros, de como isso puxou para cima. E eu tenho visto um técnico brasileiro que tem desenvolvido um trabalho muito interessante. Claro que é um primeiro trabalho, mas é muito interessante, que é o Fernando Seabra. Nossa, muito bom. O time dele é bem legal da gente ver jogar, com muitas ideias, e que talvez seja assim, né, um fruto dessa mudança que o futebol brasileiro passou, em virtude da necessidade de você subir o nível, e que ele seja o primeiro. Tem outros, claro, tem aí outros. O próprio Ceni também. Mas desses novos, desses jovens, um nome pouco conhecido no cenário do futebol brasileiro, que ganhou a oportunidade e está mostrando dentro de campo ideias muito consistentes, que a gente possa produzir mais e que ele possa ter mais sequência na carreira dele. A gente vê que é natural que se tenha um pé atrás, porque ele não tem o lastro ainda de outros grandes nomes, mas ele está fazendo o time dele jogar bola, e jogar bola de forma muito interessante. Então, que seja um produto dessa mudança do futebol brasileiro, que a gente possa também voltar a gerar técnicos mais atualizados, mais focados na realidade do futebol de hoje em dia. O Cruzeiro hoje é quem mais ameaça os times lá de cima da tabela? A gente tem um segundo pelotão ali muito forte, né? Continuo achando que você tem o Fortaleza, que já tá no bolo, já está... Fortaleza é G4 hoje. E ele tem jogo a menos. Tem jogo a menos, que ele está empatado em pontos com o Palmeiras, só que ele tem jogo a menos. Então, ele já está no bolo ali de cima. E aí você tem Bahia, você tem Cruzeiro, você tem São Paulo. Eu acho que, entre aspas, segundo pelotão, porque o Fortaleza já está no primeiro, mas é mais dali que pode ameaçar alguém para título, porque a gente olha para o Atlético faria parte dessa briga. Mas acho que o Atlético perdeu muito ponto no campeonato. Mas pode chegar, né? Pode chegar. Mas ele vai ter que remar mais do que os outros. É a mesma coisa do Fluminense, que perdeu muito tempo agora. Quando começou a jogar, ele olha para cima e viu uma distância muito grande. Então, eu acho que ele vai sair da zona de rebaixamento com a sequência do ano, mas para brigar em cima... Mas o Cruzeiro, do ano passado para o atual, é o time que deu o maior salto no futebol brasileiro. Vocês acham que ele pode incomodar? Quer dizer, já está incomodando, né? Mas pode ser o principal... Pode ser o principal concorrente ali dos times de cima? Eu acho que sim, pela melhora do elenco. E porque vários desses reforços ainda não tiveram tanta sequência. Mas você vê que antes mesmo dos reforços, o Cruzeiro já melhorou. E só com a perspectiva de reforços, né? Ele bateu o quinto, foi a nossa surpresa aqui no nosso touch, e com resultados importantes. Essa vitória contra o Botafogo, embora seja um jogo também que o Botafogo tentou coisas, é uma vitória muito significativa, é uma sequência significativa. Então, o Cruzeiro em potencial, se fosse aquele esquema de campeão do primeiro turno contra campeão do segundo turno, o Cruzeiro era favorito a disputar uma final, com esse embalo que ele está. E o Fortaleza é muito consistente, né? O Fortaleza é muito consistente, é uma coisa que vem de outras temporadas. Não é nem surpresa mais, né? Não é surpresa. Eu sempre lembro, gosto de lembrar que o Fortaleza em 21, ele foi um campeão brasileiro moral, porque ele fica atrás de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. O primeiro entre os mortais era ele. O que me agrada do Cruzeiro é muito do impacto do Seabra. E qualquer tipo de perseguição hoje com ele, né, uma desconfiança exagerada, eu acho
que é um erro muito grande, né? É um cara que merece um respaldo, já foi muito importante na última temporada do Cruzeiro, né? Naquele trabalho na dobradinha com o Autuori. Ele era o cara de grande impacto na parte tática e foi crucial para a permanência do Cruzeiro na Série A. E esse ano a gente está falando de um dos melhores trabalhos do país. Mesmo quando ele não tinha um 9, ele adapta o Matheus Pereira. Matheus Pereira com uma liberdade, ele como um falso 9, que consegue pisar na grande área para fazer gol, mas tem a liberdade para voltar e girar o jogo, ser um articulador. Como ele consegue explorar bem o potencial dos laterais. O William pela direita. É o melhor do Campeonato Brasileiro na posição. Na lateral esquerda, quando ele não teve o Marlon, o Kaique foi muito bem também. Né? Olha a zaga como encaixou. O Campeonato está fazendo o João Marcelo para sair jogando. O William é o melhor na posição e no bola de prata é o segundo melhor do campeonato. É, um dos melhores jogadores do campeonato. Candidato a bola de ouro. Aí você recebe um Barrial que ele consegue exercer todas as funções possíveis do lado esquerdo. Você tem uma ideia de jogo ali muito bem elaborada, né? E agora, com os reforços, eu acho sim que o Cruzeiro ele é um candidato para atormentar essa turma da frente. Né? Que é o Matheus Pereira. Não, para mim é o melhor jogador do campeonato. E aí você tem também o trabalho do técnico que conseguiu acomodar esse talento, né? E deixar esse talento muito confortável para ir empilhando grandes atuações. E o Seabra pode não ter ainda tempo de estrada, rodagem, mas já teve desafios que ele conseguiu superar. O Cruzeiro chegou a não ter atacante. Se machucou o Dineno e ele resolve isso. Ele conserta o caminhão andando. Ele tem que ter sossego para trabalhar, né? Que já teve barulho aí de graça. Sair do Zap, né, professor? Tem que esquecer essa bobagem de botar técnico de grife porque o elenco é grande. Muitos clubes já caíram nessa. Tem uma função lá no Zap, professor, que é colocar o grupo no silencioso. Eu uso muito. Silenciar o grupo ou arquivar a conversa. O único grupo que eu não deixo silenciado é o grupo do F360. Esse é sensacional. Esse grupo aí você tinha que pagar pay-per-view para acompanhar esse grupo. Quando o Prat Ele é animadíssimo. Quando o Prat está animado é complicado. Não dá né? ideia. Vamos abrir vaga para o Fã de Esportes, que aliás participa, hein? Vamos dar uma olhada na participação do Fã de Esportes. Hashtag F360BR. Mande para cá sua mensagem. O Gildásio participa conosco. Ó, só queria ver esse elenco de hoje do Flamengo às mãos do Jorge Jesus. Ganharia tudo. Ganharia as 3 competições, seu Eugênio Leal. O Jorge Jesus não ganhou naquele ano de 2019. Ele foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis. É verdade. E aquilo foi fundamental para que ele ganhasse as outras duas. E o Gildásio fala, o Tite até agora, professor, não conseguiu fazer esse time jogar. Era para estar bem à frente, Gildásio, mas perdeu jogos fáceis por falta de desempenho. O time jogar. Não no nível do Jorge Jesus. São estilos diferentes. Alguém conseguiu fazer o time jogar igual o Jorge? Não adianta Jesus? ficar buscando. Nem se o Jorge Jesus voltar, ele vai conseguir fazer o que ele... Aliás, por isso que ele não voltou em alguns outros E momentos. ele sabe disso. Ó, o Zé Renato tá falando. Parabéns, Eugênio. Dizer que JJ revolucionou o futebol brasileiro não é clubismo. É constatar um fato. Não é sequer mérito do meu querido Flamengo. Afinal, dizer que a contratação dele foi fruto de planejamento é uma lorota. Foi muita sorte nossa. Isso aí ele foi muito justo, o José Renato. Porque, de fato, foi assim, um achado no mercado. Não era assim... Ele vinha pro Galo. Ele foi... Na verdade, ele estava querendo vir trabalhar no Brasil. Ele foi oferecido pro Vasco e pro Galo. E aí o Flamengo aproveitou uma grande oportunidade e o resto é história. E ele olhou, sondou, melhor é pegar o Flamengo, porque tinha um elenco mais forte. E o Abel Ferreira? Deixa eu ler o Abel também aqui, ó. Também na bamba. O time do Flamengo de 19, o time todo não era bom. Não? Mas o tático era... Nunca vi igual. Nem os do Vanderlei da Parmalat, Corinthians... anos 90, né? Era isso, Professor, time do Cruzeiro Vanderlei. 2003. Nem chegou perto... Quem chegou perto, segundo o Fábio, foi o Tele com São Paulo. Peraí. A produção põe esse tweet do grande Fábio, obrigado pela mensagem. Põe esse tweet, a gente tá precisando correr com os assuntos. E aí o Fã de Esportes traz 20 mil coisas pra gente discutir. O time não era bom? Muito rápido. Diego Alves, Rafinha... Eu sei, por isso que eu quis falar Caio, isso. Eu já tava vendo Pablo o senhor Marinho, aqui, ó, com os dedos na mão. Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse time não é bom? É um time óbvio que sem um coletivo bem trabalhado, e o Jorge Jesus, na parte tática, elevou muito esses jogadores,
tudo é muito potencializado, mas tecnicamente já era um time 2003 do muito Cruzeiro qualificado. foi um baita time, hein? Também. Baita campanha Todos do, os times do professor que ele citou com o Cruzeiro, né? são muito naquele bons. ano. Mas o Flamengo e o trabalho do Jorge Jesus tem um argumento que mata. O homem saiu com mais títulos do que derrotas. Na história da bola, eu não conheço um caso como esse. O cara tem mais título do que derrota. Contra números é difícil brigar, né? Ganhou mais professor? títulos do que perdeu o jogo. E a mentalidade Ponto. vencedora também, né? Que ficou muito evidente até na grande final contra o River Plate, do time acreditar até o final e tentar costurar uma Um dia virada que não épica. estava bem. E um dia que, por exemplo, o primeiro tempo do River Plate no lugar de foi bem superior. O primeiro tempo, né? Verdade. E no segundo tempo o Flamengo melhorou.